ano, agora você terminou seu paradidático Brincadeiras de Criança e agora o que nós vamos fazer? O que eu estou fazendo aqui? Eu não vou embora. O que nós vamos fazer? Eu já planejei. A gente vai ter que fazer alguma coisa, é claro. Eu já planejei. Claro que eu planejei tudo do começo, né? E aí, o que nós vamos fazer? Sempre que acabar o paradidático, quem sabe não ler uma coisa mais grossa, mas também entender como analisar a literatura, ok? Como entender o que são essas narrativas, né, que as pessoas falam e quais são os seus elementos literários que formam essas narrativas, né? Vamos ver, essa é a lógica das narrativas. O que acontece? A narrativa em si, ela é formada por cada um desses símbolos aqui, que são os elementos literários, né? E esses elementos literários formam o quê? Vou deixar você ver. A ideia central. Ideia central. Toda narrativa tem a sua ideia central. Tem a sua lição de moral, como se fosse assim, sua perspectiva. Essa ideia central também é chamada de tema. Ele é em si um elemento literário também. E é como se tudo girasse em torno dele. Ele é o especialzão. Agora, continuando, você pensou que tinha acabado, mas nós temos ainda um pouco mais. Nós vamos ver agora 2 elementos literários para você fazer a sua atividade, entender um pouquinho do que você está fazendo aí, tá? Um elemento literário é o enredo. E por que olha, eu estou passando bem rápido que você já sabe, né? O que é narrativa e o enredo, ele é a maneira de organizar os fatos dentro da sua narrativa. Por exemplo, aí toda narrativa ela tem um começo, um meio e um fim. Por enquanto vai ser bem básico, né? Eu vou explicando que é só começo, meio e fim para você, mas depois você vai ver que é mais complicado. Mas tudo cabe dentro desse começo, meio e fim. Era assim, aconteceu isso e terminou assim. Era uma vez um príncipe encantado que conheceu uma princesa. Essa princesa estava presa numa torre com um dragão. O príncipe salvou-a e então casou-se. Eles se casaram e viveram felizes para sempre. É o começo, meio e fim, né? E esse começo, meio e fim você vai fazer aí na sua atividadezinha. Você vai analisar um texto um pouquinho, mais para praticar mesmo. E você vai estruturar aí qual é o começo, qual é o meio, qual é o fim, que é até meio difícil de perceber porque esse é um texto meio diferente, tá? E aí que vamos ligar corretamente que o enredo ele é a organização dos fatos de um texto, ok? E agora, continuando, o que é esse modo narrativo aqui? Por que ele é prosa e verso? Porque o modo narrativo ele é o modo como a narração está estruturada. Agora não é mais organização dos fatos, agora é organização das palavras, organização das letras, não é mesmo? Então, esse modo narrativo, ele é a prosa e o verso, porque na organização das palavras, ou você organiza em formato de prosa, em texto normal, com parágrafos, ou você organiza em formato de verso. E é possível contar histórias incríveis dos 2 jeitos. Entendeu mais ou menos? Tá pronto para fazer atividade? Relaxa, vai no seu ritmo, faz ela toda aí. Você tá em casa, né? E eu sei que é difícil. Considerações finais agora. Eu sei que é difícil. Que nós estamos num momento de transição, né? Que antes era na sala de aula, eu estava sempre com você e a gente ia tirando dúvida e a gente, olha, faz isso, olha, faz aquilo. Aí o professor não entendi, aí eu ia lá e falava com você. Então, primeiro, se concentra bastante, tenta se organizar. Eu sei que é difícil estudar sozinho. Você agora é o líder, né, do seu aprendizado. Eu estou aqui para ajudar você. E agora, e também qualquer dúvida, né, eu tenho um número que está lá no grupo do WhatsApp com os pais, né? E você pode ir lá e perguntar alguma coisa de mim. Eu só não vou dar resposta da atividade, mas eu vou fazer você pensar e entender um pouquinho mais e explicar um pouquinho mais o conteúdo, se você não tiver entendido, ok?